está todo mundo? Ô, boa noite! E aí, bonitão? Que farra que é essa que o senhor anda fazendo aí em Santa Catarina? Não é, rapaz? Vou falar para você, viu? O negócio aqui tá bom. Vim comer Poxa pizza na vida, casa hein? dos amigos. Eu fiquei num lugar que a internet é uma porcaria, Dejaí. É, Vou falar para você que a internet é uma porcaria. Aí, o que que eu fiz, né? Liguei para Letícia, você conhece a Letícia? sim. Aí, cara, ela pegou Covid, cara. Ela me Oh, ligou em meu Deus cima do da hora céu, para cara. falar que tá com Covid. E Hum. aí tem a Sandra, né? A Sandra, uma aluna também. E mandei mensagem para ela, falei, escuta, tô com dificuldade aqui e tal. Teve uma outra aluna minha, Andréia, que me ajudou, passou um monte de telefone é, lugares que eu poderia vir à noite, mas eu falei, não, quer saber? Vou lá na Sandra, já resolvo, já conheço, dou um abraço nela, conheço pessoalmente, né? Certo. Enfim, foi uma beleza, cara. E Olha aí a gente aí. estava falando de você, a hora que eu vi, falei, puta, passou das 9, daí já deve estar me xingando já. Não, imagina. Passou, nossa, passou muito. 2 minutos, né? 2 minutos, é. Calma, 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 calma. E Pô, aí, cara, cara? estamos com muito frio aqui, certo? Aí tá mais frio que aqui, cara. É, rapaz, tá frio mesmo, viu? E olha, você sabe que para eu reclamar de frio, tá frio mesmo, É, eu né? tô com frio, mas os braços estão para fora, assim, né? Ah, não tá dando não, ó, cara, tem que estar tô de blusa aqui. Você sabe, minha sala é que meu consultório é quentinho, mas tô de blusa. Tô de blusa. É, faz parte, Ok. né? Faz parte. E aí, Dejaí, como é que estão as E coisas, aí? né? Tudo em Ah, paz? tudo andando, tudo correndo aí, tudo correndo. Estamos na correria, certo? E a gente vai falar hoje de Mecanismos de defesa e defesa, sexualidade, né? sexualidade. E a Mas última dessa vez a live que a gente... gente fez também foi desse assunto, mas muita gente perguntou, muita gente está falando, a gente ficou de fazer mais uma. Exatamente, por conta Para das os que já perguntas que o ouviram, pessoal vão fez. ouvir alguma coisa igual e alguma coisa diferente. Para os que não ouviram, vai ser um prazer falar. É verdade. Cara, fala para quem não ouviu, só dá um por cima do que é o mecanismo de defesa. Cara, mecanismo de defesa. Vamos lá, vou dar uma licença poética aqui para fazer para fazer uma abstração para a gente entender, né? A gente pode entender mecanismo de defesa por vários recortes, mas basicamente, mecanismo de defesa são mecanismos, né, da nossa psique que a gente vai aprendendo com o nosso desenvolvimento a lançar mão desses mecanismos como uma forma de proteção da nossa identidade, né? Uhum. O nome popular mecanismo de defesa é um nome técnico mecanismo de defesa do ego, sendo que É, ego aí não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com egocentria, tem a ver com identidade. O nosso ego é a nossa identidade. Então, são os mecanismos que a gente desenvolve aí no nosso crescimento, né? Na nossa vida infantil, mecanismos que servem para trazer para a gente uma suposta proteção de alguma situação emocional que a criança não sabe lidar, né? Porque vamos lá, a gente nasce criança, a gente não nasce adulto, às vezes a gente fica criança até quando é adulto, né? Certo? sim, E sim. nas fases iniciais do desenvolvimento, como a criança não lida com não lida com pôr nome nas coisas, né? Não lida com raciocínio, não lida com segundas intenções, com subtextos, com subtítulos, ou seja, a criança não simboliza, ela só sente. Então, às vezes, essa criança pode se sentir agredida de alguma forma e não necessariamente seja uma agressão verdadeira, e ela vai desenvolvendo mecanismos para se defender, né? Às vezes a criança quer mais atenção da mãe, então ela desenvolve o mecanismo de ser uma criança
que recruta mais a mãe, né? Que é mais manhosa, que é mais charmosa, é mais sedutora, né? E olha que eu estou pondo atributos, não só atributos negativos, né? Mas Não, esses então, atributos, às vezes você carrega para a vida adulta, isso. né? Quando você fala da criança sedutora, né? Isso é interessante. Quando você fala da criança sedutora, se ela leva isso para a fase adulta, o que pode acontecer com esse adulto? Bom, ser sedutor, né? Agora, ser sedutor não é de todo ruim. Agora, a questão não é ser bom ou ser ruim. A gente, em psicologia, em psicanálise, em questões de doenças emocionais, a gente não transita com isso porque é bom ou ruim. Mas se é necessário ou não. Se você usa esse dispositivo, com qual finalidade? Então vamos lá, se você é um rapaz, né, você vê aquela menina bonita e você quer seduzi-la porque você tem um interesse nela, tudo perfeito, faz parte da vida, é normal. Então se você usar um atributo de sedução com essa finalidade, bom, me parece que a finalidade explica a tarefa, né? Agora, se você usa de um mecanismo de sedução para conseguir um afeto ou uma atenção, porque você se sente diminuído, ou você se sente rejeitado, bom, aí você está usando o mesmo mecanismo por outras razões. Então, são essas que a gente tem que investigar. É interessante quando você fala de sedução, porque a sedução ela é uma forma que a outra pessoa tem de te chamar a atenção, ela precisa ser atraente, ela precisa atraente no sentido de atrair o seu olhar para ela. E vamos pôr um recorte aqui. A gente está falando isso, sedução, a gente não está falando de nada sexual do ponto de vista sexual puro. A gente está falando de atenção mesmo. Às vezes é numa relação de trabalho, é um trabalho que você vai fazer, você precisa reconhecimento naquele trabalho, então você passa a seduzir. Quer dizer, o mecanismo de defesa, ele é desenvolvido lá atrás no nosso desenvolvimento natural, e a gente arrasta ele para a vida adulta, mas na vida adulta não necessariamente ele deveria ser necessário, porque quando a gente é adulto, a gente pode fazer as coisas pelas razões que a gente realmente quer fazer. Mas às vezes a gente corretas, né? Não sei seduzir o ambiente. Falar correto é meio estranho, porque o correto depende, né? Então, assim, vamos falar assim, pela razão que é mesmo, né? Então, se você quer, como a gente pegou essa palavra seduzir, se você quer seduzir para encantar, para estabelecer um relacionamento, me parece adequado. Agora, se você vai seduzir porque você quer corromper a relação para ter uma atenção que você acredita que não tem, bom, aí ganho, né? Para ter um ganho, aí já é uma coisa um pouco, né? Veja, para não falar que tem certo e errado, a gente fala que são comportamentos fixados, né? Porque eles foram fixados numa idade lá atrás e você ainda mantém eles hoje em dia. E é claro que existem diversas figuras de mecanismo de defesa, né? Dependendo do desenvolvimento de cada um, e todas elas realmente estão ligadas aí de um ponto de vista com a sua sexualidade, e agora já falando da sexualidade mesmo, não estou falando de gênero, tá? Estou falando da relação da sexualidade, como você expressa a sua sexualidade. Porque, claro, na sexualidade você está numa relação afetiva. E veja, esses mecanismos eles foram criados justamente porque lá atrás aquele indivíduo, aquela criança, estava clamando por afeto, né? Porque para uma criança, imagina, uma criança, ela não tem um raciocínio, mas ela precisa sobreviver. E quem vai dar sobrevivência para ela são as pessoas que trocam afeto com ela na infância, né? Quando você fala de sexualidade, você está falando da sensação de prazer que a pessoa pode ter com a existência dela e com a vida que ela leva. Olha, não é exatamente
não é, mas é, né? Mas assim, tecnicamente não é exatamente com a relação de prazer que vai ter, mas é como esse indivíduo entende que ele tem que captar o afeto do outro. É claro que o prazer está envolvido com isso, né? Veja, o prazer é uma coisa, um Sensações prazerosas, não estou falando mas é um nível um pouquinho mais para cima. Quando o mecanismo funciona, em primeiro lugar, esse mecanismo ele está funcionando para te trazer aquele vínculo de afeto, né? Sim. Então, veja, você às vezes vai lá tirar afeto e você acaba, por uma questão do mecanismo, você acaba sendo na tua relação uma pessoa muito serviente, porque você acredita que é servindo que o afeto vai vir. Ok, você pode até falar, não, mas tem um erro nisso? Bom, não sei, depende como você se sente. Depende como você estabelece a relação. Depende se isso te aprisiona ou não te aprisiona. Se te cria angústia ou não cria angústia. Agora, isso tem alguma coisa a ver com o seu prazer propriamente dito? Bom, em algum ponto, sim, isso vai atrapalhar. Porque se você acha que você sempre tem que servir para conseguir a atenção do seu companheiro, da sua companheira, ou de quem você quer estar junto, puxa, uma hora cansa, que você fala, poxa, que dia que eu vou ter atenção só por mim mesmo, não porque eu estou servindo. Não por aquilo que eu faço. Mas veja, às vezes isso, Fábio, às vezes é uma jornada absolutamente individual da pessoa, não é o companheiro que está exigindo isso ou não, né? Sim, sim. Certo? E aí o mais interessante é que a gente consegue, através do formato do corpo, saber quem precisa mais e quem precisa menos, quem se doa mais e quem se doa menos, não é isso? Claro, e também, claro, isso fica refletido no nosso corpo, né? Porque se você for pela teoria Reichiana, o teu inconsciente também está registrado no seu corpo. Então, através dessa análise, também, veja, para nós que somos profissionais, você também sabe disso, é uma grande ferramenta inicial, né, para te dar um prognóstico do que está acontecendo. Essa análise corporal, essa investigação que você pode fazer na estrutura corporal, já te conta muito, né? Não te conta a verdade inteira, mas já te conta muito e te coloca num caminho de poder entender tudo isso. Não conta a verdade inteira, mas não deixa a pessoa mentir sem a gente saber o que está acontecendo. Exatamente, né? Não deixa a pessoa se equivocar, vamos colocar assim. Se equivocar, né? Vamos colocar desse jeito. Porque veja... Pode falar. Não, é que muitos desses mecanismos de defesa, as pessoas utilizam esses mecanismos, elas lançam mão deles e não têm a menor noção que está fazendo isso, porque eles são absolutamente inconscientes, né? Eles vieram como uma forma de defender uma identidade que aquela criança tinha, mas é uma identidade do afeto, do sentido. E nesse momento a palavra afeto que eu estou colocando não é afeto carinho, é afeto de afetar mesmo, né? Aquela criança se sentiu afetada por alguma coisa e ela desenvolveu um mecanismo e hoje na vida dela, às vezes quando ela passa por um sentimento ou por uma situação semelhante às antigas, ela também dispara esse mecanismo, né? Por uma lembrança afetiva, por uma memória afetiva, e às vezes tem atitudes e tem ações que ela nem percebe, e às vezes são danosas para ela, para a relação, para a integridade da pessoa, né? Principalmente para a relação, né? Porque se a gente parar para pensar, tudo aquilo que a gente faz, isso que a gente está fazendo aqui hoje, para o pessoal que está assistindo, tem a ver com relação também. Né? Tem a ver com relação também, claro, né? Está tudo interconectado, tudo é relação pro ser humano. Né? Não tem, eu não faço esse vídeo com você só porque a gente está fazendo vídeo um com o outro. Não é só um relacionamento meu contigo. É um relacionamento com todas as outras pessoas que estão aqui e com todas as pessoas que vão assistir isso depois. Né? Claro. Fora... tudo que a gente faz, tudo que a gente vende, tudo que a gente produz, está ligado à pessoa que se relaciona com o produto ou serviço que a gente faz. Né? É claro, Fábio. Veja, se a gente está falando, eu estou vendo aqui no nosso marcador, tem 35 pessoas aí acompanhando a gente agora. Eu agradeço essas pessoas. Mas veja, esse impacto é pelo menos 4 vezes maior.
Porque muitas dessas pessoas, todas têm marido, têm esposa, têm filhos, têm pai, têm mãe, têm amigos, têm chefe. Quer dizer, você tomar conhecimento disso e saber como você lida com seus afetos, impacta a vida de muitos, né? Impacta. Então, aqui não é só um bate-papo nosso, a gente está levando também, compartilhando um conhecimento, colocando isso para as pessoas, para tentar motivá-las a entender isso melhor. Quer dizer, nossa função também é essa daí, né? Sim. Pelo menos assim. Quero acreditar que sim. E quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de afeto, a gente estava falando de sexualidade, ou do trazer o prazer para a vida que a gente tem e que a gente leva, né? Porque a sexualidade está ligada a isso, não é só sexo, né? E não é só o ato, né? Não é só o ato sexual, né? Como Freud mesmo falava, né? Toda a sexologia, ela está ligada à relação das pessoas. Todo relacionamento ele é sexual, né? Mas não necessariamente ele é genital, certo? Exatamente, claro. Todo relacionamento envolve prazer, envolve ganho, envolve perda, mas não necessariamente ele é genital, ele não é o ato do sexo. Ele não é um né? ato. Não é Agora, o ato, todo isso. prazer genital ele é sexual, mas nem todo prazer sexual ele é genital. É genital. E veja, a gente começa isso na tenridade, no primeiro momento, né? É uma relação sexual, o bebê mamar e a mamãe dá de mamar para o bebê. Existe prazer envolvido nisso, e é da nossa natureza, isso faz parte da nossa espécie. Como né? um mecanismo de sobrevivência. Como um mecanismo de sobrevivência. Então, veja, o afeto, o carinho, o amor, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. E é claro que na nossa vida adulta, ele também influencia aí nas nossas relações afetivas, de prazer, de ganho, de gozo, nas sexuais, puramente sexuais mesmo, e é como a gente entende que isso funciona, né? Eu não quero ser... Oi, fala, diga. Não, termina. Não, é que eu ia concluir assim, falar assim, veja, uma relação sexual, ela pode acontecer em vários níveis, né? Se uma pessoa é abusada, é sexual, mas não tem prazer. À medida que você tem envolvimento e troca de afeto com a pessoa que é teu parceiro, esse prazer vai se completando em outras instâncias também na sua vida, até chegar naquela coisa que é tão falada hoje, né? Que é o orgasmo pleno, que é o orgasmo genital completo, né? Que é aquela reprogramação energética que acontece no teu corpo, tão necessária quanto o teu sono profundo, né? Isso. Que é para fazer a regeneração dos circuitos energéticos do seu corpo, né? Isso, e então, aí Pode falar. Então, assim, os mecanismos de defesa, eles atrapalham nessa plenitude, né? Perfeito. Por isso que tem essa ligação do mecanismo de defesa com a sexualidade, né? Não é com a sensualidade, certo? A sensualidade fala do sensório, do sentir, né? A sexualidade. Sexualidade mesmo. É como você conduz a tua vida sexual, né? E aí que entra, né, Dejair? Eu consigo olhar para uma criança, por exemplo, eu consigo saber, por conta do formato do corpo dela, do formato do rosto dela, tudo, o quanto ela vai exigir da mãe, quanto ela vai exigir do pai, quais são os possíveis padrões de comportamento, por conta dos formatos, né? Orelha, nariz, boca, sobrancelha. Claro. Né? E a gente sabe, Reich já estudava isso por conta do formato do corpo, né? E como ele vai se desenvolver psiquicamente durante as fases. Freud falava disso pra caramba. Então, todo adulto que tem algum tipo de problema que está relacionado a sensações ligadas ao prazer ou desprazer, cara, toda a origem de tudo isso vem de lá de trás, né? Uma coisa muito maluca. Sim. Olha, Fábio, a gente tem que tomar em conta aquilo que a gente sempre fala. Nós somos animais aqui no planeta, né? De uma espécie, né? De uma
temos uma natureza, e nós somos mamíferos, como leão, como gato, cachorro, enfim, né? E os mamíferos, aprendem enxergando os mais velhos. Então, é claro, é natural que a nossa formação venha da nossa criação, né? E ela é muito importante, não só pelo lado do sexo, do prazer, é que o mecanismo de defesa, como ele traz uma fixação de desentendimentos na sua formação, porque a gente põe como desentendimentos, porque por isso que eles são mecanismos de defesa. Senão não seria um mecanismo de defesa, seria um mecanismo de prazer, mecanismo de outra coisa. Sim. Mas essa fixação, ela também é uma fixação que está representada no seu corpo pelos circuitos musculares que estavam envolvidos no momento do trauma daquela criança. Né? Então, aí é a origem de toda doença, né? De todas as doenças somáticas. Então, o mecanismo de defesa para a gente aqui clinicamente também traz a revelação, aí traz a possibilidade de a gente entender o que está sendo acionado e o que não está sendo acionado no corpo daquela pessoa, né? Você imagina, você reter aí uma mágoa que te traz aí um enclausuramento da musculatura do peito, né? Você viver uma vida inteira com isso, além de ser um nível de estresse para o teu organismo, é um nível de inflamação para a sua musculatura, então já é a somatização de uma doença emocional que está naquele grupo muscular, ou que está naquele órgão que está naquela região. Então, a questão do mecanismo de defesa não é simplesmente mecanismo de defesa e a sexualidade, mas também é a saúde, né? É uma distorção emocional que provoca um sintoma no teu corpo. E a análise disso pode fazer a reversão, pode trazer mais saúde para você, né? Aí a gente já está na teoria haitiana pura, né? Pura, é verdade. É por isso que a gente vê pessoas, por exemplo, na altura do peito, tem gente que tem, é como se fosse um buraco, um afundamento. Um afundamento. Né? Tem gente que tem, por exemplo, se você parar para olhar no espelho, um peito maior do que o outro. Né? Sim, a parte muscular, um peito maior do que o outro. Tem gente que tem, nessa altura aqui, eu vou ficar em pé aqui, né? Então, nessa altura aqui, você tem um risco, né, que atravessa bem embaixo das costelas ali, né? Você tem um risco que atravessa de fora a fora. São aquelas pessoas que tiveram que travar o choro, né? Travar o choro, engolir o choro. Pessoas que têm problema de garganta. Você não pode chorar. Isso. Né? E aí você tem esse risco marcado ali. Tem gente que tem acima da cintura um pouquinho, né? Você tem o ilíaco ali, embaixo da barriga, entre a barriga e o ilíaco, tem um outro risco. Então você trava o abdômen ali, que acaba gerando dores lombares, acaba gerando... Sim, aí travando o abdômen, você já está ligando com medos, né? Uma criança que sofreu muito medo e tem isso retido. E outra, Fábio, você pode ir mais além ainda, você pega às vezes, assim, aqui no consultório, eu vejo mais em mulheres, muitas estrias nas nádegas. E são pessoas que nunca tiveram 1 quilo a mais de peso. Isso, veja, e elas não percebem, mas aquela musculatura que gerou aquela estria, porque aquela musculatura está rígida. Então, são pessoas de perfil rígido, são pessoas que usam o controle como forma de diminuir o medo. E isso, gente, é tudo inconsciente, né? Extremamente agora, é claro, controladoras, né? Mexe com a sexualidade? Claro que mexe. Você vai para a cama para se relacionar com uma pelvis toda travada? Bom, em algum lugar tem que bater isso, né? Certo? Né? Então, é por aí. Como então, todo bom tudo controlador, ligado, né? como todo bom controlador, no excesso de controle, você não se permite se soltar para que a energia flua, para que... E aí você não tem aquele orgasmo pleno que a gente estava falando. E veja, e tudo isso, o pior não é exatamente isso acontecer, é isso acontecer de forma inconsciente. Você nem saber que isso está acontecendo, né? Não é à toa aí que
esse pobre coitado chamado Freud conseguiu fazer a terceira ferida narcísica da humanidade, né? Quando ele falou, ó, você tem um inconsciente e ao contrário do que você pensa, é ele que manda, não é você, né? Porque Sim. quando a gente reage na vida, é o inconsciente que está reagindo, não é o consciente. Porque se fosse o consciente, talvez você não reagisse, não é verdade? Ou né? nem agiria daquele jeito, agiria Ou nem de um agiria jeito daquela forma, diferente. exatamente, né? Mas vamos deixar claro, para não assustar ninguém, gente, isso não é defeito, né? Isso não Não, é isso é mecanismo de defeito. defesa. É mecanismo de Na defesa. verdade, isso só acontece desse jeito porque é assim que você entende que você vai conseguir se manter vivo dentro do teu processo de vida, né? Mas ó, vamos deixar claro, é um você lá atrás, né? Quando a gente é adulto e mantém esses mecanismos, que todos temos, né? Você está trazendo alguma coisa de outra época. Hoje não precisaria, porque hoje você é adulto, você poderia lidar com a questão de uma outra forma. Mas a gente traz essas fixações porque são inconscientes. Você precisa entendê-las para poder desativá-las, né? Certo? Mas é mais ou menos por aí. É muito interessante, né? E aí eu tô lembrando de algumas coisas que o Reich falou, né? Das couraças, assim, das divisões que ele faz no corpo, né? Então, a ocular, a oral, né? Eu tenho do peito. Então, tem muita mulher hoje, a necessidade que a mulherada tem de colocar peito, né? Ao mesmo tempo que um monte de outras mulheres estão com a necessidade de tirar o peito falso claro, que colocaram, né? Que colocaram, porque tudo isso está falando de sentimento. Então, para algumas eu preciso ter em excesso, para outras eu não posso mais mostrar tanto sentimento, né? E está tudo chamando a atenção, questão de peito, glúteo, né? Ou abdômen. Então, aonde é que a energia está represada? O que é que está afetando dentro de você, né? Para que você coloque mais sentimentos ou mais movimento, né? Pelve, cintura, peito. O que está pegando tanto nesse pessoal para poder... Imagina a dor, Dejair, que essas pessoas estão tendo para elas mutilarem o corpo dela para transformar em algo que elas acreditam que será mais aceito. Exatamente, Fábio. E não é só essa linha que você entrou pela linha da cirúrgica, porque assim, existe uma outra pior, que é uma epidemia, ou não, a gente deveria tratar também aqui na clínica como uma pandemia, que são as compulsões, né? Sim, então, sim. Veja, resultado dos mecanismos de defesa também são as compulsões alimentares, são as compulsões de uma forma geral, né? Alimentar, o cigarro, o vício, a adicção, o alcoolismo, jogo, compras, até a compulsão por sexo, enfim, também são oriundas de mecanismos de defesa, né? São de momentos da nossa vida que determinaram um desenvolvimento emocional, né? Para falar um nome mais correto e um pouquinho mais feio, do desenvolvimento psicossexual da criança, né? Porque isso acontece naquela fase, e dali para frente a gente só traz e repete. Quantas vezes você vê gente falar, eu tinha um problema e aí eu mudei de namorado quando eu tenho o mesmo problema, ou tenho um chefe que é igual, a pessoa tem um problema com o pai, mas arruma um chefe parecido com o pai, ou um marido, ou uma mulher parecida com a mãe. Enfim, a gente não pode taxar, nem bater o martelo e nem colocar uma etiqueta em tudo isso. Mas é claro que a gente se movimenta na vida com os nossos mecanismos de defesa, até que a gente tenha ciência deles e possa ativar ou desativá-los, quando precisa ou quando não precisa, né? Certo? E aí a gente pega muito disso, né, Dejair? Exatamente no formato do corpo, porque você vê o fluxo de energia passando por essas 7 couraças, né? Aonde tem a retenção, o anel de retenção, ou aquela, como você estava falando, a musculatura presa ali. Presa. Exatamente porque eu estou trazendo
a minha ferida da infância e eu não consigo trabalhar aquilo, eu não consigo soltar aquilo. Soltar aquilo. Numa das aulas que eu fiz com a Débora, ela estava falando exatamente das estrias no glúteo, né? De você travar o esfíncter ali, ou travar o glúteo por conta de você não ter o controle do esfíncter, e aí é a hora que você aprende que você pode relaxar, que vem a estria e deixa ali marcada. E tem marca específica, tem jeito específico, tem desenho específico ali. Claro, tem jeito. É muito maluco isso, né, cara? Entender esses veja, e aí que evolui aí toda a teoria haitiana, que é a teoria aí da somatização das doenças, porque quando você tem uma musculatura que está rígida e a energia está travada ali para manter aquela rigidez, quer dizer, é essa energia que cria aquele meio propício para se desenvolver uma doença, né? Sim. Porque na presença da energia, você tem uma ultraprodução. Você quer ver uma coisa muito que atinge aí pelo menos 25% das mulheres, que é a endometriose. Então, a endometriose é uma doença de fundo emocional e ela está ligada com a atividade sexual, mas não a atividade sexual de namoro, genital. Tá ligada com mecanismos de defesa que tem a ver com prazer. Então, você retém... Oi. Dentro do que eu estudo também, não é só ligado a você reter prazer, né? Mas você, imagina... você está falando do endométrio, você está falando do entorno do útero ali, né? Que são mecanismos de criação, de criatividade da mulher. É onde ela cria o filho e ela põe o filho para o mundo. Então, imagina a mulher com toda aquela criatividade que ela tem, com todo aquele potencial de criação que existe dentro dela, né? Ela se sentir suprimida pelo ambiente, coisa que vem lá da infância, lá né, da relação objetal que ela estava com mãe e pai ali, né? Não pais só mãe e pai, né, Fábio? Com a relação objetal que ela nem sabia que tinha, com os afetos que ela queria. Os afetos. Que vem de pai e mãe, né? Ou das figuras que ocupam esse papel. E aí ela não consegue colocar essa criatividade para fora, ou ela perdeu a coragem por medo do que o ambiente pode trazer para ela de retorno, né? E aí ela guarda tudo aquilo dentro. E aí a energia que envolve o endométrio, ela acaba travando e gerando somatizando alguma coisa ali que acaba tendo que retirar, né? Essa criatividade toda de dentro dela. Todo tecido cresce na presença da energia. Então, se ela tem uma retenção naquela área, né, se ela tem... e a energia fica retida ali, é claro, esse endométrio vai se desenvolver muito mais. Ao ponto de transbordar, ele transborda pelo útero, aí você tem a endometriose intestinal, hepática, visceral, enfim. Mas isso é pelo acúmulo de energia. Então, uma vez você liberando essas tensões, você tende a reverter também esses quadros. Então, isso, por exemplo, uma endometriose é a sintomatização de um trauma emocional, né? Que está ligado com os mecanismos de defesa, certo? E não é uma coisa agradável para a mulher ter endometriose, né? Infelizmente, isso acomete quase 20% das mulheres, né? Quase e aí 20% das mulheres. Que é interessante quando o Reich fala, né, da função do orgasmo, o orgasmo que sai do genital e vai para o corpo todo, né? Que é exatamente da regulação dessa energia que está em excesso e a distribuição disso tudo pelas couraças e pelo corpo inteiro, né? Exatamente. O orgasmo viria aí, assim, muito grosso modo falando, para te criar uma contração extrema em toda a sua musculatura para depois promover uma relaxação da musculatura e essa energia andar, né? Não ficar estagnada num lugar ou em outro, certo? Só para as pessoas entenderem o processo,
uma bela de uma gargalhada também faz isso. Também faz isso, Também claro. faz Também isso. é uma reação orgástica. Também é uma Exatamente. reação orgástica, né? Você também tá ali abraçadinho de conchinha assistindo uma série, também pode te trazer um grande prazer, né? Não necessariamente precisa ter o ato genital. Genital, né? exatamente. Certo, Exatamente. né? Certo. Foi Então a engraçado. coisa vai por aí. Vai por aí. Foi engraçado esses dias. Eu tô de férias aqui em Florianópolis, né? Você sabe. Ô, cara de sol. Né? Aqui tá mais quente que aí, viu, cara? Eu vou te falar que tá bem gostoso. E ontem a gente estava conversando, não lembro bem o que a gente estava conversando com a Patrícia, veio um desses vídeos do WhatsApp falando traduzindo a música em inglês para português, mas aquela coisa bem, né, horrível. E, cara, eu dei uma gargalhada, mas fazia tempo, Dejair, fazia tempo que eu não gargalhava daquele jeito, né? Mas foi aquela coisa de fazer você chorar, né? De fazer você chorar. E a hora que eu terminei, eu estava exatamente com essa sensação da relaxação no corpo todo. Eu estava, cara, eu estava leve, eu estava solto, eu estava aliviado. Né? Essa é a função do orgasmo, para quem não conhece. É exatamente deixar o teu corpo leve. Não é isso? Isso, claro. Né? Isso é um dispositivo de saúde que foi agregado à nossa espécie com a evolução, né? Exatamente. Da mesma forma que o teu sono profundo também é um dispositivo que provê a tua manutenção, né? Então, Exatamente. é isso, né? E veja, e tudo isso está ligado com os mecanismos de defesa, que está ligado com a tua sexualidade, que está ligado em como você administra, como você gerencia, ou para falar, né, com palavras mais modernas aí, né, como que é o expertise que o corpo tem em cima dessas necessidades, né? E a gente levando em conta que são todas as questões emocionais que estão ligadas aos mecanismos de defesa que sintomatizam no nosso corpo as doenças, né? Certo? Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem duas formas de ter doença no corpo, né? Uma é fisiológica, né? Que tanto pode ser de dentro para fora como de fora para dentro. Né, vamos pôr no fisiológico também os traumas, você leva um tiro, você se machuca, cai, quebra alguma coisa, machuca um órgão, ou as doenças que têm fundo emocional, que são as somáticas, né? Que são as somatizadas. A gente está falando aí de trauma do corpo e trauma da mente. Da mente. O trauma do corpo é eu caí de moto, quebrei a perna. Né? Então, o trauma, eu caí e quebrei, né? Eu cortei, né? Esse é o trauma da pele. Né? Agora, tem o trauma que é mental, que ele vai somatizar por conta da energia, por conta da contração muscular no corpo da gente. E não só por isso, Fábio, vamos botar um pouquinho antes. Também a doença, presta atenção, um grande médico aí me falava sempre, Jair, a dor é o vigia da saúde, né? Então, para a gente aqui de psi, todo mundo que começa com psi, a gente sabe que a doença é a sintomatização do teu problema emocional. Então, a doença, num certo recorte, ela também me conta o que está acontecendo, né? A doença, aonde é a doença e o tipo de doença, também conta pra gente o tipo de trauma, o tipo de mecanismo que está te retendo naquilo. Então, veja, a doença, o sintoma, a somatização, é assim a última fronteira da tua psique pedindo socorro, né? Exatamente. Às vezes você tem aí um mecanismo de defesa rígido, você tem um trauma que também, às vezes, é inconsciente, você não sabe. Quer dizer, você poderia ter dicas, mas às vezes a pessoa não sabe. E aí o corpo precisa sintomatizar para ela buscar ajuda. Aí ela vai lá no médico, porque ela está com uma dor, né? Principalmente depressão,
ansiedade, medos, crise de pânico, tudo você vai lá no psiquiatra e fala, olha, vou te dar um remédio aqui para você melhorar, mas procure uma terapia, porque não dá, né? O remédio tira o sintoma, mas não cura a doença, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Você estava falando, eu estava lembrando de uma música, que acho que é do Biquíni Cavadão, que chama Tédio, né? Antigamente, década de 80, década de 90, o que a gente chama hoje de depressão, né? As pessoas chamavam de tédio, porque elas estavam entediadas e ficavam trancadas em casa sem vontade de fazer nada. E elas chamavam isso de tédio, né? Então, é a depressão antiga. Olha aonde a cabeça foi, né? Onde a cabeça foi. Mas vamos voltar para cá. O que a gente pode fazer para trazer mais informação para o pessoal que segue a gente, Dejaí? Olha, a gente pode falar disso aí mais detalhadamente, né? Então, a ideia aí que a gente está tendo aí, Fábio, estamos idealizando aí fazer um curso sobre esse assunto, né? Um curso aí que vai ter uma carga horária de mais ou menos de 16 a 20 horas, né? Estamos querendo fazer isso e lançar isso nas próximas semanas aí para poder falar sobre esse assunto um pouco mais detalhado, né? Com um pouco mais de profundidade, enfim. Mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa e sexualidade. A gente vai abordar, lógico, não tem como. A gente fala de Freud, certo? Das fases, né? Das fases freudianas. A gente vai falar de Reich. Vamos só dar uma destrinchada nessas fases freudianas, porque aí só quem é psicanalista está entendendo, né? Boa. Mas as fases nada mais, nada menos do que a gente entender os processos que acontecem no corpo da criança à medida que ela vai se desenvolvendo, desde quando nasce até os 12 anos de idade. Né? Assim, os hormônios que atuam aí, a circuitaria cerebral que está funcionando, como a criança entende o mundo que está em volta dela. Quer dizer, o nosso curso começaria por aí, a gente explicando o desenvolvimento, né, psicossexual da criança. Depois, entrando mais para frente, depois que a gente entende isso, entrando realmente nas consequências e como que o adulto lida com essas coisas que ele reteve da infância. E terminando isso daí, trazendo isso para o corpo e para a sexualidade, né? Sim. Então, seria uma coisa assim, do nascimento aos 12 anos, a gente vai entender como a gente adquire esses mecanismos, né? Por quais razões, né? Quais são as coisas envolvidas, e depois o que eles fazem na vida adulta, né? E o que a gente espera que aconteça para isso não incomodar, não angustiar mais as pessoas, né? Aí, então, a ideia seria isso. No adulto, trazendo para o corpo, a gente consegue ver no corpo do adulto o que foi bem ou mal trabalhado dentro da infância, né? E aonde eu posso retomar isso como um trabalho psicológico para poder trazer a harmonia para essa pessoa. Pessoa, né? Na verdade, eu acho assim que, na verdade, eu não busco trazer a harmonia para a pessoa, sim que ela tenha compreensão do processo dela, né? A harmonia ela vai buscar, é claro, né? Sim. Né? Tendo compreensão disso. E, inclusive, o que isso realmente faz na sua vida adulta, aí na parte de como você busca afeto, como você se relaciona com o afeto, como você se relaciona com o outro, né? Como você se apaixona pelo outro, como você busca amor, como você busca carinho, que está tudo ligado lá com o início, né? E aí nessa parte a gente entra realmente na questão não só da sexualidade, como na questão sexual também. Então eu quero, né, no curso abordar isso também. Certo? Muito legal, muito legal. Isso. Cara, isso me coloca...
me vem um monte de coisa na cabeça, porque as últimas pessoas que eu atendi, por exemplo, vieram questões relacionadas a não sentir prazer durante o ato sexual, ou você não se libertar por conta de pensamentos, né? Então, por exemplo, Sim, claro. teve uma pessoa, por exemplo, que a mãe era muito católica e a missa, aquela coisa toda, a família evangélica, e aí na hora do relacionamento, por conta de travas implantadas, né, Uhum. durante todo o crescimento, aquela coisa de fecha a perna, a menina não pode ficar de perna aberta, tem que ficar, né? Você vê aquele joelhinho dobrado para dentro, os pezinhos fechados aqui para dentro. É muito louco entender processos, Todas né? essas são mensagens que a criança recebe e depois na vida adulta ela fica tentando cumprir isso, mas ela já nem se lembra que está fazendo isso. Mas a Exatamente. verdade é que o cérebro dela lembra, né? Certo? Certo. E olha, e até para tirar um pouco o foco, assim, que a gente dá muito exemplo, né? Não sei se é porque a gente é homem, a gente dá muito exemplo de mulher, mas isso também acontece com os homens e muito Com mais com os certeza. homens. Com Né? certeza. Quantos homens não buscam na namorada uma mulher parecida com a mãe, né? Gente, aí vamos combinar, né? Aí é difícil, né? Transar com a mãe, né? Certo? Exatamente. Então, inconscientemente acontece isso. Então a pessoa se vê limitada em algumas funções dela por essa carga de informações que ela tem e nem lembra, né? Imagina Certo? quando o filho nasce, né? Que aí o pai começa a chamar a mãe de mãe e a mãe Mãe e a mãe começa a chamar chamar o pai de pai, o marido de pai. Quer dizer, quando é que o pai pega a mãe, cara? Não, não pega, não né? dá, Não, entendeu? não Não rola. dá, né? Porque aí não é mais marido e mulher com filho, aí é pai e mãe do filho. Quer dizer, a É, vida vai para o centro do filho. Gente, uma exatamente. atitude dessa tanto atrapalha a vida amorosa do casal, como coloca um monte de mecanismo de defesa no filho. Pelo amor de Deus, Não, não e vamos fazer coloca em isso. risco a vida em casal. Porque a Também, mãe, ela vai procurar o homem, ela vai procurar alguém que a satisfaça. E o pai vai procurar a mulher, ou alguém que o que o satisfaça, né? satisfaça, né? Se você perde essa condição com seu parceiro, bom, pode dar um monte de ruim aí, né? Pode. Certo? Né? A Ou não ser que então você não, arruma um Fábio. vizinho assim, né? E Veja, às combine. vezes tem outros mecanismos que impedem a pessoa disso, mas a verdade é que ela não tem uma vida plena na relação dela. Então é isso que a gente busca explicar nesse curso, né? Que é para você. Veja, não importa se você vai no mercado, se você vai comprar gato, se você vai comprar lebre, desde que você saiba o que está comprando, né? Exatamente, Desde que você não exatamente. esteja enganada. Porque sempre que você faz o que você conhece, você tem melhores opções, né? Certo? Então tem que ser por aí, né? É isso. Daniel, então, eu acho que a gente faz o seguinte, a gente vai fazer bem elaboradinho, bem descrito essa Certo. descrição do curso, o que é que a gente vai passar para você que está assistindo, você que está interessado em fazer o curso com a gente, tanto da fase psicossexual da criança, né, chegando aos 12 anos, indo para a fase adulta, trazendo isso para o corpo, né? A gente vai fazer um descritivo bem bonitinho. Você lembra da data, Dejair? Eu estou sem a minha agenda aqui. Olha, eu não. Veja, a gente estava prevendo de lançar esse curso não a partir da metade desse mês de julho, né? Vai ser lá pela Isso. terceira semana de julho, é por aí. Então o curso vai rolar mais ou menos nessa data. E aí, para vocês que acompanham a gente, vai aparecer aí nas redes. E quem não acompanha, Fábio, põe o dedinho aí, mostra para o pessoal aí onde é que Vem tem que aqui em ir. cima, né? Entra Aperta aí, na vai se setinha, bota para seguir. Quem não segue o Dejair, vai seguir. segue. Põe para seguir o Dejair. Quem não me segue, põe para me seguir. Porque E a ideia a gente está terminando os pormenores do curso, por isso que ele falou de 16 a 20 horas. A gente está fechando isso direitinho, tá? Lady Mary, não tenho certeza que se o curso vai ficar gravado. Provavelmente não, porque a gente vai pegar essa primeira turma,
vai entender processos e, de repente, aprimorar isso, tá? E até para tirar as dúvidas com a gente, não dá para ficar gravado. Mas o curso vai ser de final de semana, né? O curso vai ser de final de semana exatamente para a gente poder sentar e conversar com vocês. E a gente não tem certeza, a gente não vai fechar 20 horas, porque dependendo das dúvidas que vocês tiverem, isso pode aumentar de tamanho. É verdade, né? Então vai ser aí um curso piloto para a gente experimentar como funciona. E essa questão de gravar também é uma questão meio controversa para esse tipo de curso, porque nesse tipo de curso sempre acaba uma pessoa se expondo, colocando um problema, uma coisa. Então, isso ficar gravado para replicar depois não é uma coisa legal, né? A gente tem que entender quando a gente vai... A gente vai trabalhar dentro daquilo que as pessoas que estiverem com a gente forem trazer. Então, não adianta uma pessoa de fora assistir, porque, de repente, sai do contexto. Né? Certo. Acaba saindo do contexto. Então, veja, aí vamos fazer um curso aí também numa linguagem assim bastante acessível, né? Eu não sou dado a... Quando a gente precisa falar em termo técnico, a gente fala, mas podendo evitar é legal, porque a verdade é que a gente precisa levar uma compreensão para isso, né? A ideia do curso não é formar terapeutas, psicanalistas, hormonologistas, nem nutrigeneticista, não é isso. Mas a gente vai falar disso, vai falar de neurociência, vai falar como o cérebro funciona, vai falar como o sistema nervoso traz as informações para a criança, como ela processa isso e como ela vai montando os mecanismos, né, ao longo daquela vidinha dela, né, até os 12 anos, certo? A gente vai falar de como identificar parte disso tudo, porque não dá para identificar tudo, porque tudo é muita coisa, não é? Certo. Tudo é muita coisa. Mas a gente vai trazer como identificar parte disso tudo e o que fazer com aquilo que você identificou. Claro, né? O que fazer com aquilo. Né? Então, com relação a valores, tudo, fiquem atentos nos próximos posts, tanto do Dejair quanto os meus, que vai estar tudo escrito ali, tudo bonitinho, porque a gente não é de ficar de surpresa para todo mundo. A questão aqui com a gente é papo aberto, é papo reto e papo aberto. Gente vai botar data, a gente vai fazer um descritivo bonitinho, colocar valor e tudo rapidinho. Não, olha, Fábio, vamos já até informar o pessoal que na publicidade que vai aí, vai um QR Code, quem acessar esse QR Code vai cair no site com a descrição do curso inteiro, vai estar tudo bem explicado lá. Já está assim, né, com QR Code, tudo bonitinho? Né, você vê, né, a gente precisa se adaptar, né? Tá certo, o cara tá chique. Eu tô de férias aqui, o cara não tirou férias não, o cara tá lá. Olha, eu não sei ainda fazer um story, mas o QR Code eu sei fazer. Tá certo, Bom, gente, vamos finalizar, né, Fábio? Que já está na hora. Um imenso agradecimento a esse pessoal que está com a gente. Faça isso, por favor. Recomende a gente aí para os amigos também, né? A gente tem aqui algumas atividades aí nos nossos canais. A gente acredita que conhecimento válido é conhecimento compartilhado. Né? Certo? Não faz sentido aqui eu ter 2 ou 3 formações e guardar só para mim, né? Então a gente tenta passar isso para frente também, para sensibilizar as pessoas que elas busquem mais entendimento da vida delas mesmo, né? Porque afinal de contas, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta como o Fábio, a gente não fala da nossa vida, a gente fala da vida do outro, né? Certo? A gente não dá para o outro como ele está vivendo, certo? Então é isso aí. Agradeço a todos. Muito obrigado, Fábio. Obrigado por essa interrupção aí nas férias. Estamos te aguardando aqui de volta. Tá bom? Imagina, eu acabei vindo parar na casa de uma amiga super querida e comendo pizza aqui, né, Dejair? Para variar, sempre pizza. Ó, sempre a pizza. Sandra aí, ó, tá falando que te ensina a fazer stories, Dejair.
né? Ah, tá bom, obrigado. Vem me fazer uma visita aqui na clínica e me ensina, estou precisando. Né? Fica à vontade. Então é isso, gente. Queria agradecer a vocês por estarem aqui. Espero ter podido ajudar em alguma coisa. E a gente vai se falando pelos stories e pelas vias que a gente utiliza por aqui, né? Pelos posts e tudo. Obrigado, Tá bom. gente. Obrigado, gente. Beijo no coração. Beijo, cara. Bom te ver. Beijo aí na Patrícia e na Ana Beatriz, tá bom? Pode deixar. Tá. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau. Até mais, tchau.